Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo que eu vou fazer para vocês, eu vou explicar um pouquinho de como funciona a minha consulta médica aqui na Clínica Êxito, nosso Instituto de Saúde e Bem-Estar, o Centro de Excelência no Tratamento de Obesidade e de Diabetes. Pessoal, muitas pessoas me mandam mensagem querendo saber um pouco dos detalhes da nossa consulta, do nosso segmento do paciente, Isso vai depender bastante, Se é uma consulta voltada para o emagrecimento ou se é uma consulta voltada, para terapia de reposição hormonal, seja na menopausa, na andropausa, seja no tratamento de diabetes tipo 1 ou tipo 2. Vou falar um pouquinho para vocês então de como funciona, de maneira generalista, a nossa consulta. Primeiramente, pessoal, dentro da nossa anamnese, ou seja, a entrevista que eu vou fazer com o paciente, eu vou perguntar perguntinhas muito importantes, como se ele já faz uso de algum medicamento, se ele tem alguma doença pré-existente, se ele tem uma doença cardiológica, que contraindica o uso de alguma substância para o emagrecimento ou para a hipertrofia. Vou perguntar para esse paciente para ele contar um pouco da história dele para mim, que eu acho muito importante essa conexão médico e paciente, porque muitas vezes, se a pessoa não conhece a história da pessoa, a gente pode julgar, e eu acho que conhecendo a história, eu vou conseguir ir mais fundo no tratamento desse paciente. Eu vou saber quais foram as suas dificuldades, que levaram ele a ter essa dificuldade, essa doença que fez com que ele me procurasse, É muito importante também que durante a consulta a gente faça um recordatório alimentar, para a gente saber onde os principais erros alimentares desse paciente, se possui algum distúrbio alimentar, se ele tem uma compulsão, se ele tem um distúrbio do comer noturno. Isso tudo vai ser essencial na hora de eu escolher o tratamento individual para esse paciente, sendo para diabetes ou até mesmo para o emagrecimento e até mesmo para a hipertrofia, viu? Então o recordatório alimentar é muito importante. O diferencial da consulta então médica é que mesmo que ele me procure só para o emagrecimento, ou mesmo que ele me procure só para hipertrofia ou só para diabetes, a gente vai avaliar todos os exames laboratoriais, sendo exames de vitaminas, exames de anemia, exames da esfera hormonal, da tireoide, tudo isso. E através, de uma melhora integral do paciente, a gente vai ter bons resultados, seja qual for a patologia que fez ele me procurar. E quais são as áreas, que a gente mais atua aqui na Clínica Êxito? A gente aqui, somos especialistas no emagrecimento, Tanto que o paciente nosso, ele vai ter a minha consulta mais a consulta da nutricionista. Ou seja, o paciente passa pelo médico e depois, independente de qual doença ele tenha, ele vai passar com a nutricionista para que ela arrume a dieta desse paciente e ele tenha mais resultados, independente da sua patologia ou não. Vendo todos esses exames, então, a gente vai conseguir potencializar muito qualquer deficiência, sendo ela de vitamina hormonal desse paciente. E é muito importante lembrar um pouquinho das áreas do endocrinologista, Aonde será que o endocrinologista mais atua? Então, como eu disse para vocês, emagrecimento, terapia de reposição hormonal, todos os distúrbios da tireoide, Sendo hipotiroidismo, sendo hipertiroidismo, diabetes, Sendo tipo 1 ou tipo 2, osteoporose, Doenças da adrenal, libido. É muito comum muitas pessoas me procurarem hoje em dia para a questão da libido, sendo essas pessoas homens ou mulheres, Por exemplo, um homem ali com baixa testosterona, ao melhorar a sua testosterona, a libido volta a ficar legal. Então, pessoal, como funciona afinal então a nossa consulta? Como eu disse para vocês, de todas essas maneiras, desde a gente conhecer bastante o nosso paciente, desde a gente avaliar exame por exame, desde o acompanhamento multidisciplinar com médico e nutricionista, desde a prescrição. Então, o acompanhamento que a gente faz aqui na clínica não é um protocolo simplesmente para emagrecimento, não é um protocolo simplesmente para hipertrofia. Não, a gente vai sentar com o paciente, vamos conversar com esse paciente, vamos nos conectar com o paciente, vamos conhecer a história desse paciente para poder, no caso, prestar um excelente atendimento focado na integridade do paciente e não é apenas uma patologia e não é apenas uma queixa específica, porque muitas vezes o paciente pode vir com uma queixa de libido, mas o problema ser na tireoide, o problema ser em relação à vitamina B12, o problema ser em relação à vitamina D, o problema ser em relação a uma anemia que está deixando ele muito cansado, ele não vai ter libido. Por isso que é importante a avaliação médica integral para que a gente arrume esse paciente por completo e ele tenha excelentes resultados com a gente aqui na Clínica Êxito.